Há pessoas que usam a palavra humilde para falar das suas origens. Os meus pais eram humildes, a minha família é de origem humilde, ou até quando são pessoas que não têm grandes estudos ou posses, usam esta palavra para se identificarem. A palavra humilde é irmã de uma outra, a palavra humano, porque as duas vêm de uma palavra-mãe, que é humus, a terra, o solo. Na Bíblia, é esta a origem de todos nós. Fomos criados do pó da terra. E é isto que nos caracteriza a todos, que viemos da terra. E então, naturalmente, devemos ser humanos e humildes. Aquele que é humano põe-se no lugar do outro, porque se reconhece igual a ele. Por isso, diante de violências tão grandes, nós pedimos humanidade, reconhecimento do outro como o outro eu. Quando alguém se coloca acima do outro, seja ele quem for, torna-se uma pessoa arrogante e cruel. Continua a ser humano, mas só na espécie e não na identificação. Tive um grande amigo meu, mais velho, padre, grande especialista nas coisas da Bíblia. Em Portugal, sem dúvida, o maior especialista em Bíblia, trabalhou inclusivamente nas comissões bíblicas do Vaticano. E uma vez fomos a uma conferência de um outro padre também especialista em Bíblia, bastante mais novo, e esse padre começou lá a exibir-se, a dizer o que sabia e a inventar o que não sabia. E depois, no regresso, ao falarmos sobre essa pessoa e sobre o que ele tinha dito, o padre diz-me assim, este meu amigo: estás a ver? Uma galinha molhada a pensar que é pavão. E é às vezes o que nós somos, galinhas molhadas a pensar que somos pavões. A primeira leitura de hoje e o Evangelho falaram-nos de humildade. E esta humildade não diz respeito a um passado ou às nossas origens, mas a um modo de estar no dia a dia. Na primeira leitura, aparece-nos como conselho: sê humilde em todas as tuas obras, e quanto mais importante fores, mais humilde deves ser. Este conselho do Antigo Testamento não está na moda. Vemos cada vez mais pessoas que só se sabem exibir nas televisões, nas redes sociais, tão cheias de roupas, tão cheias de bens, tão cheias de aparências e tão vazias por dentro. As tais galinhas molhadas que acham que são pavões. Então, uma primeira característica dos humildes é que eles não se exibem, são discretos. O humilde não se acha superior aos outros, não discrimina os outros. E nós que fazemos tantas distinções por causa da cor da pele, por causa da situação de vida, da profissão que o outro tem. O humilde não olha de cima para baixo. Não podemos esquecer a grande verdade que o Papa Francisco disse aqui em Portugal quando nos visitou há 2 anos. A única situação em que é permitido a alguém olhar o outro de cima para baixo é para o ajudar a levantar-se. O humilde está sempre ao nível do outro, seja ele quem for, tenha a cor de pele que tiver. Porque é humano, tem a mesma origem que eu. E olhem que começa a ser muito estranho, e não é nada normal, quando os seres humanos são mais humanos com os animais do que com o seu próximo. Nós vemos isto já de uma forma muito mentalizada. Nós andamos a humanizar os animais e não temos a coragem de dar dignidade humana aos pobres, aos abandonados, aos sem-abrigo. Mais depressa cuidamos de um animal com excesso do que ajudamos aquele que é humano como nós. Depois, o humilde não se declara. Há pessoas que, por dizerem que são humildes, acham que os outros acreditam nisso. Eu sou muito humilde. Em humildade ninguém me bate. Algumas pessoas, em conversas, só falam de si próprias. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, se não fosse eu, o que vale é que eu. Às vezes até nas confissões, que deviam ser espaços de humildade e de humanidade,
em que deveríamos lá ir dizer o que anda de mal, o que é que andamos a fazer de mal, vamos para lá exibir-nos. Lá está, galinhas molhadas a pensar que são pavões. Parece que temos necessidade de nos afirmarmos, de nos acharmos mais que aquilo que somos. O humilde não se declara, não quer aparecer, nem que reparem nele, quer que as coisas aconteçam e que se façam sem que o nomeiem. Mas há um pormenor. Nós não devemos ser humildes para agradar aos outros. Nós somos humildes para agradar a Deus e Deus agrada-se de nós. Porque quanto mais humildes formos, mais Deus olha para nós e por nós. Nós temos isto muito claro no Magnificat, naquela oração de Nossa Senhora. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. E depois, mais à frente, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Quanto mais humildes formos, mais Deus olha para nós e por nós. Finalmente, o humilde deixa-se corrigir e gosta de aprender. Hoje esta atitude também não é bem recebida. O orgulhoso acha que só ele é que sabe e só ele é que sabe tudo. Manda calar os outros, não tem paciência para ouvir o que o outro tem a dizer, não aceita uma correção, ou responde, ou amua. O humilde não. O humilde sabe que não é perfeito, que erra, que não tem o conhecimento de tudo e de todos. O humilde não faz juízos sobre o outro porque não conhece a verdade toda. O humilde aceita uma correção e até a devia agradecer, porque quem corrige quer o bem do outro. No Evangelho, Jesus dá-nos 2 conselhos muito práticos que devem orientar sempre o nosso caminho de humildade e de humanidade. O primeiro é rejeitar sempre os protagonismos e as honras. Não nos armarmos em bons nem em melhores que os outros, porque podemos ficar envergonhados. E depois, a segunda coisa que nos é pedida, ajudar quem não nos pode retribuir. É também sinal de humildade e de humanidade. Quando entramos na lógica do ele convidou-me, eu tenho de convidar, ele deu-me, eu tenho que dar, ele ofereceu-me, eu tenho que oferecer, isto é comércio. Não tem nada de gratuidade. E Jesus diz, dá, oferece, convida quem não te possa retribuir, os pobres. Por 2 motivos. Primeiro, porque precisam mais que os outros, que têm para dar e para trocar. E depois, porque Deus será sempre aquele que acrescenta e paga bem o bem que praticarmos. A humildade é uma virtude. É mesmo a rainha das virtudes. Olhamos para Nossa Senhora, olhamos para os santos e vemos neles pessoas simples, humanas e humildes diante de Deus e do próximo. Peçamos ao Senhor este dom tão valioso da humildade, em tudo simples e humanos. Aprendamos dele, que é manso e humilde de coração, e que as nossas boas ações agradem sempre a Deus, que nos dará a devida recompensa. Que assim seja.